Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana, uma vez mais, impactada por tensões geopolíticas, isto em torno desde a Ucrânia à Venezuela, ainda Irão e Groenlândia, onde Trump teve, digamos, foi a figura central dessas mesmas tensões geopolíticas, mas onde ainda tivemos dados económicos, resultados empresariais e bancos centrais. Bom, mas de facto foi Donald Trump que mais impactou os mercados. Logo no fim de semana passado, ele ameaçou de tarifas os diversos países da União Europeia que se opunham à anexação norte-americana da Groenlândia. Isto quando, mesmo nessa anexação da Groenlândia, ele não retirou ou não pôs de lado na hipótese de mesmo usar uma intervenção militar para, de facto, ficar com a Groenlândia. Isto numa semana onde tivemos o evento principal, que era em Davos, na Suíça, no Fórum Económico Mundial, com um discurso bastante crítico da nova ordem mundial, assim chamada por Mark Carney, o primeiro-ministro do Canadá, que disse que a antiga ordem internacional estava perdida e, portanto, todos nós tínhamos de nos preparar para um novo rumo nessa mesma ordem internacional. Claro, isto era uma crítica velada à atual política internacional norte-americana. Claro que o grande discurso esperado era o de Donald Trump no dia seguinte, e de facto Donald Trump veio apesar de crítico à Europa, apesar de sempre ser sarcástico como é de seu hábito, ainda assim recuou das intenções sobre a Groenlândia, excluindo inclusive uma intervenção militar, dizendo que mais tarde que tinha chegado a um acordo, a um princípio de acordo relativamente à gestão da crise do Ártico, à gestão da tal Groenlândia. Isso, de qualquer das formas, estas tensões geopolíticas que se sentiram durante esta semana, em que de facto abalaram os alicerces daquilo que era a tal ordem internacional, inclusive dentro dos aliados como a Europa e os Estados Unidos, acabaram por levar durante esta semana a algum sentimento de sell America, ou seja, de vender ativos norte-americanos, nomeadamente obrigações, ações e o dólar. Isto em benefício de ativos de refúgio, como, por exemplo, o ouro. Nos dados económicos acabámos por ter uns PMIs bastante mais favoráveis, digamos, nos Estados Unidos, ou seja, a mostrarem a atividade económica privada a crescer mais nos Estados Unidos do que propriamente na Europa, que se manteve praticamente inalterado dentro daquilo que era esperado, talvez um pouco abaixo do que era esperado na Europa. Isto ao mesmo tempo que nos Estados Unidos o PIB era revisto uma vez mais em alta para 4,4% no crescimento económico do terceiro trimestre de 2025, e os números da Universidade de Michigan também revistos em alta na confiança do consumidor e em baixa na própria inflação, quando a medida preferida de inflação para o FED se manteve praticamente inalterada, em linha com aquilo que era esperado. Numa semana onde tivemos também fortes empresas a apresentar resultados, nomeadamente como a Netflix ou a Intel, que apesar de mostrarem de uma forma geral resultados acima do esperado, as suas projeções para este ano não foram, digamos, em linha com aquilo que o Wall Street esperava e, portanto, continuarem a pressionar, ficaram com os seus preços a ser pressionados. Isto numa semana em que tivemos os primeiros bancos centrais, nomeadamente o Banco do Japão, que manteve, tal como era esperado, a sua taxa de juros inalterada nos 0,75%, o Norges Bank, que manteve nos 4%, já o Banco Central Turco, que cortou em 1%, de 38 para 37, quando o mercado esperava de alguma forma um pouco mais, ou seja, para os 36,5.
o de maior relevo foi obviamente o Banco do Japão, que de alguma forma deu aqui assim um tom mais hawkish ao seu discurso no final do que o mercado eventualmente estaria à espera. Ora, isto acabou por ser uma semana, em termos dos mercados acionistas, negativa, com volatilidade a aumentar e a pressionar os preços, isto apesar de algum recuo na tal situação de Donald Trump relativamente às tarifas. O S&P 500 acabou a semana a perder 0,4%, o Nikkei a perder cerca de 0,2% e o Eurostoxx na Europa a perder em um pouco mais de 1%, cerca de 1,3%. Cá em Portugal o PSI perdeu cerca de 1%, ligeiramente abaixo, pressionado pelas perdas da Mota-Engil, que esta semana foi a cotada que mais perdeu, caindo cerca de 12%, e a nós, uma das que mais ganhou, ganhando aqui um pouco mais de 5%. Como já vimos no mercado cambial, de facto a divisa, a grande perdedora no mercado cambial foi de facto a divisa norte-americana, o dólar, DXY, que abriu a semana acima dos 99, acabou a semana em torno dos 98, vindo mesmo abaixo dos 98, numa queda de cerca de 2%, aproximadamente. O Yen foi talvez dos que mais ganhou também, isto quando após o tal Banco do Japão, a divisa nipónica teve praticamente toda a semana em perdas. O Euro-Yen fez inclusive um novo máximo de sempre, muito perto dos 187 ienes por dólar, por euro. O dólar-yen também veio a níveis bastante altos, já à volta dos 159, acima dos 159, mas ainda assim a semana acabou com o yen em ganhos, o dólar-yen a cair para abaixo dos 156 ienes por dólar e o euro-yen à volta dos 184 ienes por euro. Isto tanto pela tal situação de do discurso um pouco mais hawkish por parte de Kazuo Ueda após a decisão de taxas no Banco do Japão, como ainda rumores durante o final do dia ou durante a tarde de sexta-feira da Fed de Nova York ter andado a verificar preços no mercado do Yen, ou seja, em princípio naquilo que os mercados por norma ou que os bancos centrais por norma fazem antes de uma intervenção. Portanto, aqui rumores da possibilidade de haver aqui assim uma intervenção no Yen, que provocou mais quedas destes dólar-yen e do euro-yen. Por outro lado, esta semana o euro-dólar, que tinha começado a semana abaixo dos 1,16, acabou acima de 1,18 pela primeira vez dos últimos 3 meses aproximadamente, e o dólar suíço, o franco suíço, foi de facto uma das divisas que mais beneficiou durante esta semana, por ser exatamente uma divisa tida como uma moeda de refúgio, com o dólar suíço a chegar abaixo dos 0,78, o que não acontecia desde 2011, portanto há cerca de 15 anos. Outra das divisas que registrou fortes ganhos durante esta semana foi exatamente a coroa norueguesa, que esta semana o seu Banco Central, o Norges Bank, manteve as taxas de juros nos 4%, com o Euronoc a cair e a ganhar, com a coroa norueguesa a ganhar cerca de 1,3% face ao euro e cerca de 3,2% face ao dólar norte-americano. No mercado de commodities tivemos ganhos tanto no ouro como no petróleo. O petróleo teve uma semana de facto também bastante volátil, ou seja, os avanços e recuos relativamente ao Irão, nomeadamente, acabaram por provocar aqui assim alguma volatilidade nos mercados petrolíferos, com o Brent a acabar a semana com os preços do petróleo a acabarem positivos, com o Brent a acabar a semana a ganhar aqui cerca de 2,7%, com notícias de novas tensões ou de renovadas tensões dos Estados Unidos face ao Irão.
Por outro lado, o ouro digamos que tivemos uma semana de sentido único, em que desde que começou a semana até terminar a semana, tivemos constantemente em altas, sempre a fazer novos máximos de sempre. Acabou a semana bem acima dos 4.900 dólares por onça de ouro, tendo atingido esta semana, ficado muito perto dos 5.000 dólares, 4.989, chegou a cotar acima dos 4.989 dólares por onça de ouro, um máximo de sempre. A semana que vai começar é uma semana onde provavelmente os mercados irão estar essencialmente atentos uma vez mais às tensões geopolíticas, mas onde vamos ter uma forte semana de resultados empresariais, bancos centrais, nomeadamente a Reserva Federal dos Estados Unidos, e ainda alguns dados económicos, principalmente na Europa. Mas de facto vamos começar a semana já uma vez mais em tensões geopolíticas. Este fim de semana já, tal como aconteceu na semana passada, voltámos a ter Donald Trump a ameaçar desta vez com tarifas o Canadá, dizendo que não vai querer que o Canadá seja um ponto de passagem dos artigos, dos produtos chineses para os Estados Unidos, e se o Canadá acabar por fazer um acordo com a China, ameaçou já o Canadá de impor tarifas de 100% sobre os produtos que entrem nos Estados Unidos vindos do Canadá. Por outro lado, também durante já este fim de semana também houve algumas declarações de Donald Trump relativamente a um bloqueio a Cuba no fornecimento de petróleo a Cuba, de petróleo, de dinheiro, de armas, e também a escalada, digamos, face ao Irão, ao enviar uma armada para o Médio Oriente, em que ameaçando de alguma forma o regime iraniano. Portanto, é uma situação que vamos certamente observar e vamos acompanhar durante esta semana que vai entrar. Nos dados económicos, principalmente as atenções vão estar na Europa, com o PIB europeu, o PIB na Europa do quarto trimestre de 2025, onde é esperado um crescimento trimestral na ordem de 0,3%, em linha com o trimestre anterior, e em termos homólogos a ficar-se nos 1,2%, ou seja, abaixo dos 1,4% do terceiro trimestre. Vamos ter ainda alguns dados da inflação na Alemanha e na Espanha, antes da inflação agregada da zona euro na semana seguinte. Bancos centrais, vamos ter de facto a Reserva Federal, é o grande banco central esta semana. Vamos ter o Banco do Canadá, o Banco do Brasil e o Riksbank da Suécia. Nenhum deles é suposto fazer o mercado não está à espera de qualquer alteração de taxas em qualquer destes bancos. A Reserva Federal, obviamente que o foco vai estar na comunicação, uma vez mais, de Jerome Powell. Donald Trump disse que iria brevemente apontar o novo presidente da Reserva Federal, e isso de alguma forma vamos ver até que ponto é que Jerome Powell não irá mostrar um pouco mais um tom um pouco mais hawkish na conferência de imprensa que se seguirá depois da decisão de taxas na Reserva Federal, que em princípio deverá manter tudo inalterado nos atuais níveis de 3,50 a 3,75. Por fim, vamos ter então uma semana bastante bem preenchida de resultados empresariais, com grandes gigantes, tanto da área da tecnologia como a Apple, a Samsung, a Tesla, a Microsoft, como da área do entretenimento, como a Disney,
ou do luxo como a Louis Vuitton, ou ainda as grandes gigantes energéticas como a Chevron, e portanto aqui o mercado, mais do que de novo, mais do que olhar para os resultados, vai também olhar para as projeções dos ganhos advindos neste ano de 2026. Bom, e por esta semana é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, bons negócios, e eu por mim estarei por cá para a semana para mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!